Bom dia, ótima tarde e excelente noite. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, 23 de março de 2022, vamos falar sobre a força da vontade. Como anda essa força em você? Você a reconhece? Você sabe e usufrui? Vamos, e eu e Dani vamos compartilhar e, quem sabe, brotar uma sementinha aí no seu coração. Eu sou a Alessandra Costa, idealizadora do Instituto Vencer Diversidade, onde você tem voz, onde a sua diferença é sempre um grande diferencial para você. Bom dia, Carlinha, seja bem-vinda. A Dani está aqui chegando, que ela já chegou. Bom dia, Vaguinho da rádio. Muito bom. Olha, a Rádio Paraupeba está aqui com a gente. Que prazer ter você aqui. Como anda a sua força de vontade ou da vontade? Existe alguma diferença? A Dani vai falar um pouquinho disso pra gente hoje. Se você tem força de vontade, ela está em campo. Falou em campo, ela chegou. E chegou do lado avesso. Daquele jeito, do lado do avesso. Tá virando festa, hein, Lê? Não é? Bom dia, muito bom dia a todos. Mas quem não nunca se virou uma do avesso? Pois é, e esse tempo novo, né? Tá tudo tão do lado do avesso. Não é? Como Existe é que você algum tá, lado? Alessandra? Eu estou ótima, eu estou bem colorida hoje, bem cheia de cores, porque não é uma primavera, mas eu me sinto cheia de cores. É isso. E se não tem cor, não tem alegria, né? E mesmo que seja o branco ou o preto, ainda assim é cor. Com Maravilha. toda Gente, certeza. muito bom dia a todos vocês que já estão aqui com a gente. Que delícia. Vamos ver a sala abrir, já encher de tudo. E aí, Exatamente. Alessandra, tem força nessa vontade? Nossa, Dani, tem força. Essa força da vontade que a gente trabalhou nos bastidores tem a ver com a força de vontade que a gente ouve tanto falar. Tem que ter força de vontade. Se você quer alcançar alguma coisa, tem que ter força de vontade. Qual que é a diferença do de para o da? Como é que pode, né? Muda uma letrinha, muda tudo. Quando eu tenho essa força de vontade, né? Eu tenho a força de algo. Mas quando eu entro nela, eu tiro a palavra vontade, coloco toda a força nessa intenção. A nossa língua é uma pegadinha, né? Então, pensando nesse ponto de vista, Lê, pensa. Eu tenho vontade. Vontade é uma palavra que já até se perdeu muito, porque eu sempre uso a palavra vontade com algo que eu não atingi. Por exemplo, ai, Lê, estava com tanta vontade de tomar sorvete, mas eu não fui à sorveteria. Ai, eu tinha tanta vontade de ter isso ou aquilo. Ai, a minha vontade era. Põe a vontade no presente. É muito difícil colocar a palavra vontade na realização. Então, a palavra vontade, ela se apoia da palavra força para acontecer no sentido que a palavra traz. Então, quando eu estou na força dessa vontade, aí sim eu consigo realizar. Porque vontade é algo que você busca para si. Mas quando eu estou com essa vontade, eu uso outra palavra. Palavra desejo. Quando eu tô com vontade de, eu tô com desejo. E eu me escapulo da palavra em si. Porque desejar algo é algo no campo da água, né? Dos sonhos, daquilo que não se materializou. Quando eu pego e materializo, eu já não desejo mais. Filosófico. Tudo bem. O desejar, o tão precisar, que também é amiguinho, né? Do desejar, o precisar. A gente precisa de tanta coisa.
A gente tem vontade de tanta coisa, a gente deseja tanta coisa. Mas para que essa vontade ela se realize, é importante ter uma ação, a tão famosa motivação, que muitas pessoas buscam ter motivação para realizar uma vontade, para realizar um desejo, para conquistar algo que está tão precisando. Mas essa ação, essa motivação, sem essa ação, vira empolgação, vira oba-oba e acaba por se perder ao longo do caminho? Na verdade, a motivação, ela é aquilo que eu preciso para me movimentar. A vontade, ela vem muito antes do motivo. A vontade, ela está naquele campo sutil onde mora o desejo. Entende como se eu descarto o desejo, eu perco talvez a vontade de realizar? Então, essa pegadinha do desejo, nem sempre ela é tão mal assim. Desejar algo pode ser o primeiro passo para realizar. Mas sem a força da vontade, eu fico no campo do sonho, que é esse fundo da água, né? Eu trago à tona quando eu consigo tocar, então eu já começo a realizar. Se eu só tenho vontade, eu tenho meio para realizar. Mas se eu me apoio nessa força, eu ganho quórum de realização. Quando eu saio desse lugar disforme, né? Que é dos sonhos, eu fico só no campo do desejo. Então, quando eu assumo a força da vontade, eu tenho 3 caminhos para essa vontade. Eu tenho o dever, às vezes eu tenho força de vontade porque eu tenho que fazer aquilo. Às vezes eu tenho a vontade pelo próprio desejo, eu quero ter aquilo, então eu vou fazer como tem que ser feito, então eu construo a força para essa vontade se dar, para realizar, mesmo que seja difícil. Mas eu também tenho o extremo contrário disso, que é a apatia, eu não consigo. E a vontade não é suficiente nem com a força dela. Se a gente parar para pensar, é mais fácil dentro de uma dificuldade a gente não se mexer. É mais fácil dentro da dificuldade a gente estagnar, estancar. Isso é... De qualquer maneira, isso é movimento. Pensa. Se for por dever, é um movimento. Se for por desejo, é um movimento. E se for por apatia, também. Porque não fazer também é um movimento. Escolher não ir é um movimento. Com consequências. Tanto indo quanto ficando é consequência. Mas a força dessa vontade se dá no movimento de escolha. Mas eu tenho muita vontade. Mas e se acontecer algo no meio do caminho? Aonde eu busco essa força para seguir? Ou para parar e assumir as consequências dessa ação, dessa tomada de decisão que você nos acabou de falar? Pois é. Encontrar um caminho seguro é utopia. Quando a gente segue com essa ilusão, é certo que as pedras serão mais difíceis de serem transpostas no caminho. Quando eu faço um processo, eu tenho que assumir os ônus e os bônus. Por isso, a força precisa acompanhar a vontade. Porque se algo der errado no caminho, eu preciso ser um bambu. Olha o precisar aí. Um bambu que enverga, mas não quebra. Quando eu sou madeira dura, aquela pessoa difícil de acreditar e confiar nas coisas, uma pessoa que está sempre questionando a vida, que metodiza, cria método para tudo. A pessoa metódica.
metodizar. Elas metodizam as coisas. Elas sofrem mais. Elas estancam mais. E algumas vezes elas ficam no processo da apatia, que ainda é o próprio movimento. Algumas pessoas chegam toda quebrada no desejo, no campo do desejo. Ela desejou aquilo, ela vai, chega toda quebrada lá no alvo que ela deseja. Mas ela não parou. Ao ponto que o apático fica aqui todo inteirinho e lamenta pro resto da vida. Então, quando eu desejo algo, eu ponho força nessa vontade, eu dou condição de formatar o propósito. A força, ela se alia à vontade e vira uma força de vontade, né? Que é a própria força da vontade. Essa vontade com um coro muito alto de propulsão e que a gente usa, né, quase que como uma palavra só, força de vontade. É difícil falar, foi na vontade que eu fiz aquilo. Não, foi com força de vontade que eu realizei, ainda foi graças a Deus no fim. Aí, Deus sou eu, olha que lindo. Quando, Dani, a gente sempre fala, especificamente eu adoro falar de caixinhas, de sair daquela, se olhar no espelho, de se conhecer, de se permitir, eu descubro algo diferente sobre mim. E aquilo me dá uma força de vontade gigantesca de mudar a rota. Mas eu tenho medo de deixar tudo que eu construí e seguir um novo caminho. Entende-se que a gente não deixa tudo o que construiu. Às vezes, a gente precisa esvaziar de alguma coisa para encher de outra. Porque senão a gente vai transbordar sem multiplicar. A gente só vai jogar para fora. E não é esse o propósito da vida. Uma vida plena, uma vida feliz, uma vida com o propósito. E aí? O que você fala para a gente em relação a esse ter que escolher um novo caminho? Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter força de assumir quem eu era e quem eu fui até agora, mas que daqui para frente eu quero fazer algo diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente. Entende? Olha que legal. A força da palavra. Eu quero. É quase que um comando, né, de adestrador. Se eu quero, eu trate de buscar. Porque quando eu desejo, eu espero que chegue até mim. E o querer e o desejar faz uma ponte aí que se chama força de vontade. Quando eu falo muito sobre comandos cerebrais, adoro falar sobre isso, porque o corpo físico se mexe com a mente acata o consciente, o consciente acata as regras do subconsciente, por isso que algumas coisas acontecem no nosso sistema e a gente não entende muito bem. E daí vem essas ordens que chegam do nosso espírito, que é regido por nossa alma. A nossa alma não adoece, a nossa alma é pura luz. Ela dá comandos de luz para o nosso espírito. O nosso espírito manda para o inconsciente. É no inconsciente que tudo bagunça. Porque é no inconsciente que eu tenho as minhas limitações, as minhas crenças, as minhas experiências ruins na vida. Então, quando você me fala sobre abrir mão de algumas coisas, perder algumas para ter outras, eu não chamaria de perda. É migrar. Algo não vai bem? Por que eu vou ficar aqui? Mas eu não preciso pisar em ninguém. Eu consigo essa força da vontade de dar o passo, então eu dou amorosamente, deixando carinho, amor, singeleza aqui onde eu fiquei. Mas com esse inconsciente entupido de nãos que eu ganhei na vida, com esse inconsciente entupido de limitações, e além das limitações, entupido de rigores e convenções, o que acontece dentro de mim é que eu não consigo sair sem romper.
Então, na força dessa vontade do algo novo, eu atropelo todos. E aí eu tenho que tirar para colocar, como se eu fosse limitada. E aí eu vou quebrando mundos, rompendo com pessoas para ganhar novos lugares, deixando dores que vão se acumulando nesse inconsciente, ao invés de construir, 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 crescer, crescer, crescer. Ainda não entra na nossa cabeça, que é uma cabeça que foi construída por extremos, né? Eu gosto, eu não gosto. Eu sou, eu não sou. Mas se você é isso, você não pode ser aquilo. Eu não posso ser Atlético e Cruzeiro. Eu não posso ser, vou falar extremamente, Lula e Bolsonaro. Entende? Eu não posso ser do esporte, da poesia. Eu não posso ser isso ou aquilo. Eu não posso ser homem ou mulher. Eu tenho que ser algo. Eu não posso ser os dois se eu quiser. Eu não posso ser ampla se eu puder, e se eu quiser, e se eu sentir. Eu não posso ser bruxa, porque eu sou do mal. Mas se dentro de mim tem tanto amor, seria eu uma freira, então? Olha como é polarizado. Então, se eu coloco na vontade essa força de ser quem eu quiser, eu construo quem eu quero aqui, eu projeto quem eu quero ser aqui, e eu entrego isso para o mundo, com força de vontade. E aí, nessa força de vontade, eu dou um passo, eu sofro, eu caio, eu levanto, dou mais um passo. Eu sofro, eu caio, eu levanto, dou mais um passo. Por quê? Porque eu estou refletindo o mundo. Às vezes eu estou caminhando e o mundo que está refletindo em mim está me derrubando. Se eu não tiver astúcia, a minha força de vontade se perde, eu desisto no meio do caminho. Mas quando eu não olho para o mundo, eu olho para dentro, então eu comando, eu me comando. Independente dos raios e trovões lá fora, lá dentro eu me comando. Eu te dei o exemplo na nossa conversa de bastidores, né, na nossa reunião preciosa das pernas. Eu quero ir à porta, eu comando as minhas pernas para irem à porta. Mas daí, as minhas pernas decidem não me escutar mais. Aí eu quero ir à porta, mas as minhas pernas não querem ir à porta. A minha mente não comandando as minhas pernas, imagina só. Eu quero ir à porta, eu me seguro, eu agarro a perna indo para o lado, eu indo para o outro. Imagina isso. Assim acontece na nossa vida, sem ser com as nossas pernas, mas com os nossos íntimos pessoais. Você fala uma coisa que me deixa chateada, eu fico chateada, eu devolvo chateação para você e começo um atrito. Aí eu coloco, eu não gosto de você. Aí você fala, eu também não gosto de você. Faltou o quê? Força de vontade de corrigir a rota. Porque se eu olhar para você, eu sei que eu gosto de você. Lá, no fundo da minha alma, sabe que ressona com a sua. Mas por que que a gente quebra o laço? Porque lá, bem lá, tem um laço quebrado com o papai e com a mamãe. Tem um laço quebrado com a história da minha vida. Tem um laço quebrado lá na escola, com aquela professora que para mim era minha rainha. Uma fala dura, uma fala mal feita, é suficiente para fazer assim, ó, e romper o laço. Mas está tudo aqui nesse inconsciente que é mais alto que o consciente. Aqui é o nosso terceiro olho que é representado pela consciência, mas pela regra seria mente, consciente e inconsciente, né? Nesse alto de pirâmide. A maior parte nossa é o corpo, o eu corpóreo. Tudo que eu sou está aqui nessa base dessa pirâmide, tudo ilusão. Tudo que eu não preciso dar tanto crédito está aqui nessa maior parte. Por isso que eu acredito tanto nessa ilusão. Subindo um pouco, tá esse eu emocional. Pense nisso. Então, menor um pouco que o meu corpo é a minha, são as minhas emoções. Então, é por isso que eu me firo fácil.
É por isso que às vezes eu construo caos em algumas situações desnecessárias. Às vezes o meu pai fala duro comigo, mas ele fala duro porque ele tá duro com a vida. Mas atingiu o meu peito. Então é na força dessa vontade que eu continuo caminhando. Eu quebro, eu me refaço. Eu não posso ficar no chão. Se eu ficar no chão, eu estou dizendo para tudo isso que é mais forte que essa força. Eu tenho vontade de me reconstruir, de me refazer, então eu vou lá e me refaço. Quantas vezes você já se refez, Ale? Pensa nisso. O tamanho dessa sua força de vontade, a ponto de construir um império de diversidade. De se conectar com as pessoas mais improváveis, de trazer pra gente tanta live incrível toda semana. Ainda não ganhou o mundo porque não é o tempo do mundo. Mas o que você mostra pro mundo é incrível. Quem tá à margem, quem nunca foi considerado, quem nunca foi percebido, coisas que a gente nunca viu à nossa volta. E como é incrível que essas pessoas, mentes brilhantes, trazem. A história da sua leitora de Libras, que linda que é a história dela. É na força da sua vontade que você construiu esse caminho. Foi fácil? Imagino que não. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir? Entendeu? Sim, eu entendi. E aí me remete àquela dúvida, né? Essa vontade é minha ou é de outra pessoa? Porque se eu cheguei até aqui, é porque a vontade é minha. Se você chegou até onde você chegou, porque você teve vontade. Você teve a coragem de refazer a rota, de refazer o seu caminho, de deixar, encerrar aquele ponto da engenharia e reformatar. E você buscou, através da sua força de vontade, meios, formas, caminhos, outros caminhos para estar aqui. A caminhada é no percurso que a gente vive a caminhada. Não é nem no início e nem no final. É no durante. E esse durante, a cada amanhecer, nos permite reavaliar. Qual que é a minha vontade? Eu estou acordando hoje com qual vontade? Com a minha ou com a do outro? Que sentido faz isso, né? Que Qual é sentido o faz isso tudo? sentido? Porque se eu vivo na vontade do outro, eu posso viver pelo menos uma vida infeliz, uma vida amargurada. É a mesma coisa de viver o sonho de uma outra pessoa. Né? Ah, o meu pai, ele sonha, ele tem muita vontade que eu seja médico. E aí o adolescente estuda no terceiro, né? No segundo grau, a escola integral, é cursinho, e não passa para a medicina no primeiro, no vestibular, agora que tem o Enem, e aí tem aquelas coisas, aquelas complicações, e aquele adolescente vai frustrando. Porque aquela vontade não era dele de fazer a medicina, a vontade era do pai. Então, ele utiliza a força da vontade do pai, da estrutura da família, para realizar uma vontade, um sonho, um desejo do pai ou da família. Quem nunca... E vontade alheia não constrói vórtice, né? Exatamente. Quem Você nunca... até vai, mas vai sem paixão. Quem nunca viveu, ou realizou, ou utilizou dessa força da vontade para realizar algo para uma outra pessoa? Sonhos alheios. Como fica essa balança do dar e do receber quando você toma uma força para realizar algo para o outro? Quem quer que seja, para o filho, para a esposa, para o marido, para os pais, para o chefe, né? Agora, na pandemia, quantos profissionais utilizam do tempo
mais do que excessivo e abusivo para trabalhar e para trazer resultados para empresas só porque está em casa, entende-se que em casa você não trabalha menos, ou muito pelo contrário, quantas pessoas adoeceram, utilizaram dessa força, mas não dela. E aí? Coisa louca isso. Você chegou num ponto muito importante, a essência. Quantas pessoas põem a sua vontade na força do outro? O outro tem a força, a vontade é minha. Eu jogo meu projeto na mão do outro e o outro realiza. Quantas vezes isso já aconteceu? Par, eu sonho isso, esse é o meu projeto, mas aí meu par tem essa força que eu não consigo ter, então eu ponho a minha vontade, eu dou subsídio, aí decola. Decola, decola, decola e vai embora. Eu já tive cliente que chegou aqui falando, Daniela, eu pus todo o meu dinheiro no meu casamento, eu realizei tanto, eu fiz tanta coisa, e aí ele foi embora, a empresa ficou com ele, e aquele meu sonho, que era o meu plano, ele ficou na mão dele. Quantas vezes, quantas pessoas já fizeram isso? Puseram nas mãos a força do outro. O meu pai quer que eu seja advogado, porque minha família é de juízes. Aí a minha vontade, onde fica? Se perdeu na mão do meu pai. Aí o meu inconsciente fica como? Eu acredito que eu não tenho. Eu não tenho chance. E eu cresço. Eu até me torno um bom advogado, eu até gosto, eu até chego a ser juiz e eu exerço bem a função. Mas lá no meu inconsciente é um lugar que eu não acesso toda hora, eu não vivo ele todos os dias. Mas quando chega meu filho, tá lá aquela marca. E o sistema, ele repete. Quer coisa pior do que essa força da vontade de condenar o outro a ser o tamanho que você tem? Eu quero que meu filho seja igual a mim. Quero que meu filho seja um homem de bem. Se ele for igual a mim, tá bom. Eu não, quero que meu filho me ultrapasse, que ele ganhe o céu, que ele seja muito mais que eu, que ele experimente coisas que eu não experimentei, que ele seja como ele veio para ser. Mas eu construo correntes invisíveis nas pessoas que eu amo. Eu sou um empresário de sucesso, eu ganhei muito dinheiro, meu filho vai herdar o meu império. Cresce uma pessoa fraca, que não sabe buscar. Mas eu dei tudo para esse menino, ele fale, ele velhinho, o pai velhinho, e triste porque o filho faliu o pai. Mas o pai perguntou se o filho tem a caixa de expertise que aquele pai tinha. Quem construiu o império foi o pai, o filho herdou. Heranças não têm valor. A herança só tem valor para quem acumulou o tesouro. Quando o outro abre aquele baú, são só moedas velhas. Não desmerecendo as memórias. Mas eu quero que o meu filho dê valor àquela carta da minha avó que eu coloquei num quadro. Mas quando eu morro, a primeira coisa que meu filho faz é reformatar a decoração da casa. Para onde vai aquela carta, aquele quadro? Para um baú, para o sótão ou para o lixo? Eu não posso exigir que o outro valorize o meu valor. Como que ele vai dar valor se eu não ensinei para ele aquilo? Eu só digo para ele, aquela é uma carta importante escrita pela sua bisavó. Mas eu não disse para ele sobre a importância do sistema. Eu não expliquei para ele. Então, na força dessa vontade de eternizar a minha família, eu me sinto um pouco mais com esse filho e digo para ele, filho, é importante demais o nosso sistema familiar. Papai teve papai teve uma mamãe, que é a sua vovó. E a mamãe do papai teve a mamãe dele, que é a sua bisavó. E se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Nem eu para ter você, nem a mamãe para fazer com que eu chegasse no mundo. Olha a diferença do valor. Mas se eu tiver só vontade de falar com meu filho sobre isso, a vontade passa. Mas se eu tiver força nessa vontade, o meu sistema inteiro vem junto comigo. Então eu falo. Quando eu consigo fazer este movimento, eu alcanço sucesso no meu sistema.
Sucesso libera riqueza. Riqueza e prosperidade. Às vezes, o filho que parece ser o rebelde, às vezes é o filho que mais reúne recurso de honra no sistema. Às vezes, o filho mais certinho é o filho mais anulado. Bom dia, Rafa. Que bom que você veio. Bom dia, Alexandre, também que chegou. Eu Bom vi, dia chegou a um pouco. todos que estão chegando, dia, a Thaís, a Valéria, a Roberta. Estamos aqui falando, dialogando, ampliando sobre a força da vontade. Aquela vontade que brota no meu coração, aquela vontade que já é antiga e que eu venho alimentando, no dia certo eu vou realizar. Quando eu estiver tal coisa, eu vou realizar essa vontade. Eu quero comer algo, não, mas só quando for uma data especial. Eu comprei uma roupa, mas eu só vou usar essa roupa. Eu estava doida com uma vontade imensa de comprar uma roupa da moda. E aí eu só vou usar essa roupa da moda no momento especial. Essa força de vontade, Dani, ela é temporal ou atemporal para se realizar e fazer acontecer? Já aconteceu de você nos escutar isso? Eu tenho vontade de fazer algo, mas quando isso atrelar essa realização em algo, em uma outra coisa? Na verdade, a vontade, ela é temporal, né? Eu tenho pulsos de vontade, ela vem como a raiva, como vários outros sentimentos, ela passa. Sensações, né? Passa. Quando eu tenho força nessa vontade, eu me torno persistente. Vamos me colocar como exemplo. Eu fiquei mais de 20 anos na engenharia, eu saí dela, eu entendi que eu tinha um propósito a fazer, eu vi que essas terapias, elas conversavam comigo, eu fui entrando, bom dia meninas, ai, não, você chegou. E aí eu fui fazendo esse movimento e isso foi entrando em mim, eu fui ganhando força e essa vontade foi aumentando. Ao colocar vontade, eu ganhei força, eu fiz o caminho contrário de ao colocar força nessa vontade, eu realizei. Só que aí o tempo aconteceu, houve um boom muito grande, eu cheguei num lugar que eu jamais imaginaria chegar. Hoje a sala já tem um corpo, tem uma identidade, tem um movimento autoral. Aí eu tive que colocar força na vontade, porque houve um chamado de transformar isso que eu faço aqui no método. Eu já não estava mais conseguindo atender as pessoas que chegavam, eu não tenho mais horário, eu não consigo, porque aqui há uma consistência limitada. Quando eu sou o meu produto, eu tenho limitações, eu não consigo fazer muito. Então, veio esse chamado de construir um método para ajudar pessoas que já nasceram para isso, mas não estão sabendo fazer isso. Bom, só que aí, essa parte é chata. Construir um método demanda tempo, responsabilidade, para além de responsabilidade, dedicação, cansaço, inspiração, visitar o passado, abrir esses materiais que você, olhar o seu processo de crescimento, contar essa história. Haja força. Tem vontade de dividir, mas eu preciso dar força para conduzi-la. Porque é facinho, facinho de desistir. Eu já tenho os meus clientes, eu já tenho os meus horários, eu já tenho a minha história. E aí entra esse processo atemporal que você cita, Lê. Eu vou decidir o tempo dessa caminhada conforme a força que eu coloco nessa vontade. Se a gente parar para pensar, eu até escrevi aqui porque eu não cheguei sozinha nesse lugar de pensamento. Eu pesquisei um pouco, existe diferença da vontade pura e do desejo caracterizado. Isso foi até muito legal, porque agora eu quero estudar mais sobre isso.
Quando eu tenho uma vontade pura, é isso que aconteceu em mim. Eu cheguei num patamar que eu quero dividir. É a minha vontade pura. Mas e o desejo caracterizado? O que é que me subsidia? Vamos dar um exemplo de um alcoólatra. Existem muitas funções que acabam que tem pessoas com mais características de alcoolismo. Qualquer outra droga que seja. Ela trabalha para manter essa necessidade. E aí você vê pedreiros exímios que constroem excelentemente. Você contrata. Quantos de nós não conhece pelo menos um? Ele trabalha para você, ele quer receber por semana. Chega no fim daquela semana, ele fica louco para pegar seu dinheiro. Quando ele tá com aquele dinheiro na mão, é um desejo. Ele bota tudo que ele tem de força para trabalhar aquela semana, para chegar, pegar o seu dinheiro. E aquele final de semana ele vai se acabar no boteco. Segunda-feira ele não vai ao trabalho. Ele está acabado. Ele usou o desejo caracterizado. Porque se ele usa a vontade pura, ele percebe que esse dinheiro que ele usa todo ali, ele poderia estar realizando. Mas dentro dessa limitação, que eu não sei se é limite ou se é escolha, dentro dessa fonte criativa que há nele, ele deseja isso. Então ele trabalha para subsidiar. Bonito, porque é com o recurso dele, é com o talento dele, mas se não tem força, ele não sai. Eu até tenho vontade de mudar isso, até tenho vontade de comprar um carrinho, mas não tem força. Então a força está nessa vontade. Quando a força é de vontade, eu experimento tentar. Quando a força é da vontade, eu até tenho a vontade, mas eu vou preferir beber. Entende? A força está lá na vontade. Se a vontade é pequena, eu não construo essa força. É como eu viver em pequenos pontos de prazer, assim. É a tal da empolgação. Eu estou empolgada com algo, eu vou lá e dou tudo de mim. Quantas vezes a gente já não começou um curso assim, que ficou guardado na gaveta? Certamente que eu já tenho uma coleção deles. Coisas que eu comecei por empolgação, exatamente, Rafa, picos de prazer. Coisas que eu comecei e parei no caminho. Isso que você falou, esse exemplo, dentre tantos outros que a gente possa citar aqui, o ambiente que a gente está inserido, a sociedade que a gente está inserido, o ciclo que a gente está inserido, no trabalho, na família, nas amizades, interfere ou não nessa realização, nessa tomada de posse, de consciência dessa força da vontade. Porque às vezes, quando acontece muito assim, agora, né, na quaresma, várias pessoas, por questões religiosas, fazem algum tipo de penitência. Aí vai em algum ambiente, algum local, e fala, não, a pessoa, exemplo, ela não estava bebendo bebida alcoólica, não está comendo mais chocolate, não está tomando refrigerante, não está assistindo na televisão, não tá... Aí vem outro, não, sou, para com isso, que bobagem é essa? Só um golinho aqui de refrigerante. Não, esse doce aqui não está muito doce. Então vai te cutucando para te forçar ou para te testar a sair daquele propósito, de ter aquela força, né? Então, olhar para o ambiente onde a gente está e aprender a dizer sim e a dizer não. E manter esse sim e esse não também é um grande desafio para realizar e sustentar essa força da vontade, né? O ambiente, ele vai ajudar ou atrapalhar. As pessoas vão ajudar ou atrapalhar. Mas vamos pensar que se tudo está dentro, eu posso estar numa cadeia assim, não me corromper. Se eu fui colocada ali por algo que aconteceu, culpado ou não,
Mas eu sei que eu não sou uma pessoa má, foi uma fatalidade, ou não aconteceu, foi por engano. Eu pisei ali, as pessoas que estão ali, elas podem me corromper ou não, eu que vou escolher. A tal da penitência, da quaresma, ela vem como um ato de desafio dentro daquela religião. Quem vai sucumbir ou não é a pessoa que se colocou na penitência. Todo o resto vai fazer o que quiser. Mas o castelo está construído em mim. Se eu quero mantê-lo, porque o propósito é meu, basta a minha força de vontade. Mas se eu não tenho essa força, ou se eu não quero, se eu não tenho essa vontade, para que eu fiz? Fiz porque há uma cultura de fazer? As pessoas, às vezes, fazem um caminho, igual esse exemplo que a gente deu do alcoolismo, por não saber fazer diferente. Ela só soube fazer assim. Mas ela é dona desse corpo, dessa emoção, dessa mente, desse consciente, desse inconsciente, tanto quanto desse espírito e dessa alma. Por que ela não acessa a alma, que é pura luz que está lá no topo? Porque entre esse tantão de eu corpóreo e aquele tiquinho de luz que está lá tão longe desse corpo, eu não vou buscar a luz que eu sou, não, vou ficar por aqui mesmo, que é mais prazeroso. E aí, eu parei no meio do caminho. E tudo bem. Tudo bem, o propósito é meu. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. Não é da nossa conta o outro. Se o outro não fez propósito, o problema é dele. Se o outro fez e desfez, o problema é dele. Se ele fez e foi, quanto ele ganhou? É isso no fim. A força da vontade só vai dizer quanto ele está plugado ao propósito. Mas se aquele prazer é maior do que esse propósito, larga o propósito de lado. Se o propósito é maior que esse prazer, foca no propósito. Mas será que esse propósito é propósito, de fato? Para chegar aonde? E aí vem esse coletivo que está aqui espalhado aqui, ó, junto com o meu propósito. Um pouquinho só de doce, toma uma Coca-Cola, esse doce não é tão doce assim. São as nossas sombras. A gente não é dual, eu não falo sempre, anjinho e capetinha. Quando alguém fala assim, como? É gostoso, vai ser bom para você. E você tá lá, seu anjo tá aqui observando quanto que você tem de luz. Você sozinho escolheu. Aí você vai lá e sucumbe. Só um golinho de coca. Que delícia. Não aconteceu nada. Mas sua sombra tá aqui. Yes. Dessa vez eu ganhei. Porque não é sempre que a sombra é catástrofe. Ela é catástrofe íntima. Eu perco o corpo de poder. E eu vou desacreditando em mim. Quando eu consigo alinhar a minha alma, eu consigo saber se eu quero profundamente naquilo. Vou contar para vocês o que aconteceu no dia 20, no dia do Ano Novo Astral. Todo final de semana, no domingo, eu tomo uma cervejinha. Adoro. É o dia que eu não trabalho, é o dia que eu tô de boa, mas era o dia do Ano Novo Astral. Eu cheguei a colocar, e eu fico sozinha na minha casa, eu, Deus, e pronto, e a cerveja. E fica ali. Já sinto saudade, às vezes, de estar junto dos amigos, mas como eu troco muita energia, eu fico quietinha. Eu coloquei a cerveja no freezer. Me deu um desconforto. Eu comecei a observar se era a minha culpa, a minha responsabilidade gritando. Eu vi que era maior. Eu observei de novo. Eu desci a cerveja e pus na geladeira. Eu sentei sozinha e fui meditar um pouco. As respostas vieram. É um dia importante. Se você beber, você desliga sua pineal. É isso que você quer? Sozinha, 5 minutinhos, levantei e falei, não é isso que eu quero, vou me conectar. Comecei a fazer as minhas coisas normais, de repente me deu um tufo de inspiração. Eu escrevi 17 páginas. A Lei sabe, já mostrei um pouco do conteúdo para ela. Se eu tivesse tomado a cerveja, eu tinha experimentado aquele momento de prazer semanal que eu gosto. Eu teria perdido 17 páginas de inspiração. Inclusive falando daquelas nossas caixinhas que a gente fala tanto que daqui a pouco vem conteúdo pra gente, né, Lê? Então, quando eu passo a não agir
pelos meus impulsos infantis de desejo, eu começo a realizar dentro da profundidade da consistência. É menos confortável, mas é mais profundo. Precisa ter força de vontade. Senão eu viro uma empolgada que faz, desiste, vai, volta. E ter propósito é importante. Né? Tá entusiasmada com a vida, com as coisas. Tá engajada com as coisas. Nem sempre vai ser bom. Mas quem disse que é sempre bom? E quem disse que o bom é sempre o que é bom? Às vezes a gente passa por apertos que nos elevam tão. Quem já viveu um sofrimento que dali a pouco percebeu que aquilo era o melhor que podia ter acontecido? Quem nunca que atira a primeira pedra? Quem nunca? E também, eu coloquei uma enquetezinha nos stories, perguntando se as pessoas elas têm força de vontade para realizar algo. Ainda está correndo, mas eu dei uma pesquisadinha lá e a proporção está um pouco equilibrada. Algumas pessoas acreditam, afirmam que não tem força de vontade, que não tem desejo, que não tem força nem sequer para desejar algo. Como plantar uma sementinha nessas pessoas que estão tão desacreditadas, que estão tão desconfortáveis naquele conforto, mas que talvez a reação, né, está tão velada de oportunidades, de cores, né? O acordar de manhã que a gente já falou, que é aquilo que nos motiva para viver algo novo, é uma oportunidade nova, e acordar, né? E despertar no mundo que a gente está, no tempo que a gente está. A gente já viveu quase que 3 meses do ano de 22, a pandemia que estava gritando e que agora muitas pessoas já acreditam que a pandemia já acabou e que a vida ela já voltou no normal, mas insiste que querem o normal, mas o normal ele não existe mais. O que era ontem não é hoje, o que era 3 anos atrás O que é, não é o que hoje. eu já não sei. É isso mesmo. E a gente não sabe o que é, né? Quem sou eu, né? Onde que eu tô, para onde que eu vou? Quantas, é muito né? louco. E aí? Lê, se eu puder deixar uma reflexão aqui para além de qualquer religião, onde mora Deus em você? Mas Dani, eu não acredito em Deus. Calma. Não vem com essa frase ainda. Calma. Não tô falando daquele Deus da igreja. Não é nada disso aqui, não. Tô falando daquele Deus interior. O que é Deus? Deus é o divino. É aquilo que quando eu paro para pensar, que eu desejo com o coração, meu olho fechado vai lá para cima e busca algo. Mas busca o quê? Eu não sei conscientemente, mas é assim. Quando eu sou cético, não acredito em nada, ainda assim eu exerço fé. Quando eu desejo algo, eu quero aquilo. Isso é fé. A religião corrompeu um pouco as palavras, até a própria Bíblia. Porque as pessoas elas têm antipatia de pegar naquele livro, porque a religião colocou aquilo como domínio próprio. Mas se eu tratar aquilo como antropologia, o estudo do tempo, tiro aquela linguagem erudita, coloco a compreensão, eu percebo que tem palavras ali que são importantíssimas. Então, quando eu já não acredito mais em nada, eu não tenho desejo, força de vontade alguma, nada me apraz. Está na hora de eu acender a chama da vida. Que sentido faz isso? Ao acordar, eu não tenho nem vontade de me levantar. Se eu tenho janela, eu olho para fora. Mas, Dani, eu só tenho uma plantinha ali, se conecta com ela, ela está ali a serviço desse você que é. Ela não foi colocada ali.
Se eu tenho um matagal logo depois do meu muro, que eu me conecte com todo aquele mato que forma aquele verde, que me tira a conexão com a terra, ainda assim vai ter uma mensagem para trazer. Se eu tenho horizonte, tem um monte de prédio, mas para lá do prédio tem uma ponta de montanha, que eu leve a minha visão até o infinito e me conecte com a ponta daquela montanha. Que eu me conecte com o sentido de tudo que é. Que eu pare de achar que eu sou o alecrim dourado, centro do universo, até porque o nosso globo terrestre é uma célula no cosmos. Se o próprio globo terrestre é uma célula no cosmos, quem dirá nós? Bactérias, vírus, amebas, aquela coisa mais insignificante. Não ache que você é algo porque você exerce poder aqui. Todos nós estamos evoluindo. Tem ninguém evoluído aqui não, nem quem está ensinando, nem quem está aprendendo. Essa terra é de prova e expiação. Outra frasezinha super importante prostituída pela religião. Os espíritas falam que é um plano de prova e expiação. Vira uma frase característica do espiritualismo, do espiritismo. E a gente nega. Mas esquece quem disse, presta atenção no que está dizendo. É um lugar que estamos aqui para passarmos por provas. Entra numa gincana, tenta ganhar sem passar pelas provas. É isso. Mostra para você que isso aqui é uma gincana. Se não tiver emoção, não tem final. Se eu ficar naquele levinho, onde que é o que eu vou chegar? Eu só passo de etapa num jogo de videogame se eu passar daquela prova. E por que que eu expio? Porque tem um anjinho aqui, um demoninho aqui. Aquele tal de céu e inferno que a religião falou, nada mais é que eu mesma. Eu sou o próprio demônio quando eu quero. Eu não infernizo a vida de algumas pessoas. Eu infernizo a vida do meu jardim quando eu não moro. Como é que é? Deixa eu ler aqui. Para mim, a beleza da natureza, o vento que enche os pulmões e bate no rosto, fazendo um carinho refrescante, aquela energia gostosa que do nada faz arrepiar até. É isso, Rafa. É isso. É entender o que é para além do que fizeram a gente acreditar. Isso tá na força dessa vontade de sair desse lugar. Então, quando as pessoas falam, eu não tenho nem propósito, eu não tenho nem força, que dirá vontade, eu não sei nem o que eu quero ser, eu não tenho nem desejo. Acorda. Que vida medíocre. A zona do conforto é medíocre. Mas, Dani, é fácil você falar, você já chegou aí, mas eu já estive aí. Num dia que minha mãe tinha sido enterrada, eu estava deitada na minha cama, eu tinha um filhinho de 3 aninhos precisando de mim e eu não tinha força para me levantar. Eu tinha medo de olhar para quem eu era. Eu tinha perdido de mim. Balela! Mentira! A minha mãe fez um contrato de portal e ela fez muito bem, ela é incrível. Olha eu aqui, cognitivamente falando, racionalmente falando, espiritualmente, fisicamente. Eu posso não ser linda e maravilhosa, mas eu tenho tudo que o ser humano perfeito precisa de atributo para vir na Terra. Mesmo que o Covid venha tirar um pouco da minha memória, ainda assim eu sou incrível. Lê. Prova que somos incríveis nas nossas reuniões de domingo, à noite, 8 horas da noite, fim do final de semana. A gente já exausta daquilo tudo, pronta para recomeçar. Conta para o povo a profundidade que é o nosso encontro. E quantas horas a gente fica em reunião sem perceber? Quando a gente está na força da vontade, a gente perde a noção do tempo, a noção das horas, a noção de quem somos. A gente só é do que a gente tem, né? Você disse uma coisa e eu quero te reforçar. Todos nós passamos por frustrações. Percalços mesmo, né? E essa força de vontade, ela
ela me remete a uma cena que aconteceu. O Cassiano, ele tinha 10 para 11 meses. Eu tive uma depressão antes de engravidar, que muitos já sabem, e depois dele nascer. Eu estava desse lado aí, dessas pessoas que não tinha muita perspectiva. Não tinha para quê. Eu acordava e eu falava assim, eu quero que ele continue dormindo. Porque se ele continuar dormindo, eu posso ficar aqui, também dormindo de olho acordado. Aí, num determinado dia, eu escutei, mamãe, buca eu. Eu parei por um segundo e falei, quem está falando comigo? Não tinha ninguém, éramos só nós dois dentro de casa. E aí, eu levantei e falei, olha, eu acho que eu tenho alguém ali do outro lado. Eu levantei e fui no quarto dele. E ele estava em pezinho, com a mão assim no berço, com aquele sorriso mais maravilhoso, aquele olhar brilhante. E naquele dia, eu falei assim, filho, a mamãe, ela te busca. E nunca mais ela vai te deixar aqui. Olha o motivo que eu tive para a ação Despertar, né? Um de fazer despertar. algo diferente. Na dor, que veio essa força. Eu falei, caramba, ele não pediu para vir no mundo. Se ele veio, eu sou responsável por isso. Então, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que mudar a rota. Desse dia em diante, foi o marco para a minha nova versão acontecer. Para abrir a caixinha e fechar uma outra caixa que não fazia mais sentido. Lindo. Por que a gente está trazendo isso? Porque isso Lindo acontece e na com dor. a gente. E com todo mundo todos os dias. Então, é sair do papel de vítima, de coitado, não foi fácil. Hoje eu falo sem sair lágrimas, porque antes eu me culpava por isso. Olha como a gente é dura com a gente mesmo. Eu me culpava, eu me sentia a pior mãe. E hoje eu tenho orgulho de falar. O coração bate acelerado. Mas eu tomei posse disso. Eu falei, é isso que a minha realidade é essa hoje. Mas essa não vai ser a minha realidade amanhã. E aí, a caminhada, já estão quase 6 anos. Hoje, mas o Cassiano, esse ano, ele vai fazer 7 anos. Já perdeu o dentinho, tá tão bonitinho. Parece que foi pouco tempo, mas não, é um caminhar. Então, não adianta o mundo fazer coisas, dar insights, mostrar. A gente entende. O corpo responde, o corpo dá sinal, a saúde dá sinal, as pessoas ao lado dá sinal. Você escuta coisas que dá sinal, mas você não quer. Então, para se ter uma força de vontade, é importante a gente ter um motivo. Um motivo para tomar, para criar e para tomar posse dessa força. Porque a força, ela está aqui dentro. A minha força, ela está aqui. E quem pode usufruir dela é somente eu. Todos nós temos a força que precisamos para lutar. E as ferramentas necessárias que precisamos para lutar. Porque viver é uma luta. Viver é uma inconstância o tempo inteiro. É fazer escolhas o tempo inteiro. Então, se você está aqui hoje, vivo, tendo essa oportunidade de viver, que faça as suas escolhas, as melhores escolhas para você. Não para o outro, mas sim para você. Vamos ressignificar uma fala? Viver não pode ser uma luta.
Viver é um fluxo e acontece em pulsos. Quando ele está alto, eu estou sorvendo. Quando ele abaixa, eu estou ganhando coro para o próximo pulso. Eu chamo isso de luta porque eu aprendi que aqui é luta. Enquanto eu fomento a luta, o mundo vai mal. Entende como eu sou responsável às vezes sem saber? Então, viver é um fluxo. Eu já falei isso. Viver é um esforço, é uma luta, é difícil demais, a gente sofre. Não, viver é um fluxo. Encontrar o fio dessa verdade e agarrar. Mas, Dani, eu não sei. Não tem que saber. Esse é o desafio. Comece se conectando com a vida. Pisa na terra, abraça uma árvore, coisas banais. Não arranca florzinhas do pé. Mesmo que queira dar para alguém, tira uma foto, dá a foto. Começa a abrir essa consciência do eu e o mundo. Quem sou eu, quem é o mundo? Vá à praia, admire as conchinhas, mas não traga as conchinhas, deixa ela lá para compor aquele ambiente. Vá à mata, mas não arranque mudinhas de nada, deixa as plantinhas lá na mata. Quando precisar de uma muda de algo, vá àquelas lojas que vendem muda ou ache com alguém que tenha. Por exemplo, mirra, eu sempre tenho aqui na sala. Todo mundo fala de mirra, eu tenho uma mudinha para presentear alguém. Aquela planta que você me deu, ela deu um montão de muda, transformei ela em 8 vasinhos, dou de presente para as pessoas. A natureza, ela se amplia e a minha consciência também. Então, quando eu transformo aquilo que eu tenho em desafio, então eu só terei desafio. Mas se eu tiver Deus aqui no meu coração, então eu vou ter todos os recursos que eu preciso. Dani, eu estou sem força para levantar da cama. Então, da sua cama, olha para a sua janela. Mas eu não vejo nada, eu vejo o céu. O céu tem muita informação. O céu tem nuvem, tem estrela, tem sol. Tem pássaros que passam de vez em quando. Tem Deus. Tem Deus aqui, tem Deus aqui, tem Deus no céu, tem Deus na terra, tem Deus em mim, em você. E se aqui, nesse momento, a gente conseguir atingir uma vida, em cada vez que a gente se propõe a fazer aqui, aí então tudo já se deu. Eu fiz a live de final de semana e o Beto Penedo, astroterapeuta, falou sobre o ano novo astral. Ele falou isso. Me perguntaram, mas você não divulgou a live? Ele falou assim, mas eu não estou procurando multidões para assistir. Eu quero que a pessoa certa se conecte. Passou, viu, recebeu, opa, é isso que eu preciso. Porque tudo tem um propósito. Se eu vou, de novo a gente volta na empolgação e no entusiasmo. Se eu vou pela empolgação, eu vou raso. Eu me empolgo, eu desisto. Eu me empolgo, eu desisto. A vida fica em ciclos, eu sorrio, eu choro. Sorrio, eu choro. Essa emoção me adoece. Eu não tenho... Desculpa, tem laringe até pifa. Constância. O que eu preciso ter aqui é entusiasmo para viver. Entusiasmo trazendo a força para a vontade que eu preciso ter para construir. Entusiasmo. Pode falar. E assim, a gente vai se despedindo. Deixa eu terminar. Peraí, que entusiasmo é enteos. Deus em mim. Quando eu tenho entusiasmo, eu tenho Deus, o divino, aqui dentro. Independente se eu tenho religião ou não. Então, um bom caminho para você que não acredita em Deus é dizer que está entusiasmado. Que na contraponto, na contralinha, ele está aí com você, mesmo que você não acredite, através do seu entusiasmo pela vida. As pessoas felizes são mais entusiasmadas. Elas se conectam melhor com esse fio da vida. Eu odeio esse relógio. Pronto, falei. O entusiasmo é respeitar e vivenciar esse entusiasmo. Esse Deus que está aqui em mim, me dizendo, chegou a hora.
Vamos Bora, dar né? sequência. Bora prosseguir. Tem muito aqui fora. E fique aqui. É na força da vontade que a ordem se dá. Qual é a ordem do entusiasmo da sua vida neste momento, agora? Beijo no Observem coração o de vocês. sistema de vocês. Observem o Até. sistema.